Fiquei ali, paralisada, enquanto ela continuava o tal ritual, com uma força e uma determinação que me deixaram perplexa. Parecia que nada no mundo podia parar aquela mulher. Oi, meus amigos e minhas amigas. Antes de começar, deixa eu me apresentar rapidinho para vocês. Meu nome é Amanda. Moro numa cidadezinha bem pacata, onde todo mundo conhece todo mundo. E sou neta da Dona Elvira, uma mulher de 70 anos que, olha, dá um baile em muita gente nova por aí, mas hoje eu vou contar para vocês uma coisa que aconteceu comigo, uma coisa que virou minha vida de cabeça para baixo. Era um dia normal. Como qualquer outro, eu tinha chegado da escola mais cedo porque o professor faltou. Sabe como é, né? Aproveitei para ir para casa e dar uma descansada. Só que, assim que botei o pé dentro de casa, ouvi uns barulhos estranhos vindo do quarto da minha avó. Parecia, sei lá, um sussurro, uma conversa baixinha. Fui chegando perto, sem fazer barulho, e percebi que a porta estava só encostada. Quando dei uma olhadinha lá dentro, quase caí para trás. Minha avó estava no meio do quarto, ajoelhada no chão, com um monte de vela acesa ao redor, um círculo desenhado com giz branco e, no meio, uma foto do Josevaldo, o marido da Dona Lourdes. Nossa vizinha tinha um caldeirão pequeno soltando uma fumaceira esquisita e os tridentes em miniatura espalhados no chão. Parecia cena de filme, mas era real. Na hora, nem pensei, empurrei a porta e entrei. Oh, o que é isso? Falei, quase gritando. Ela me olhou com uma calma que me deixou arrepiada. Não parecia surpresa, nem assustada. Parecia determinada. Me deixa. Menina, me deixa quieta, ela disse. Com aquela voz mansa, mas firme. Como assim? Vó, a senhora está fazendo macumba para pegar o marido da vizinha? Isso é muito errado. Minha avó deu um suspiro profundo, apagou a vela mais próxima e se levantou devagar. Quando ficou de pé, me olhou nos olhos e disse, sem titubear, errado. Errado foi eu ter esperado 50 anos. Amanda, 50 anos vendo o Josevaldo com aquela sirigaita da Lourdes, enquanto eu ficava só olhando. Eu conheci ele antes dela. Sabia? Aquele homem era meu chuchu, meu amor da adolescência, mas ela apareceu e acabou com tudo. Eu já esperei demais. Tá na hora de tomar o que é meu de volta. Eu não sabia nem o que falar. Aquilo tudo parecia um pesadelo. Mas, vó, a senhora tá mexendo com coisa perigosa. E o que vão dizer na vizinhança se descobrirem isso? E o pior, e Deus, a senhora tá colocando sua alma em risco. Foi aí que ela riu. Não um risinho qualquer, mas uma gargalhada alta, que me deu um frio na espinha. Alma, Amanda, depois dos 70 anos, a gente para de ter medo de qualquer coisa. Medo de morrer, medo do que os outros vão pensar, medo de Deus. Eu vou morrer já já, minha filha, mas quero morrer feliz, do lado do homem que eu amo, e se para isso a Dona Lourdes precisar passar dessa para melhor, que seja, quem manda ela ter me roubado ele? Amigos, eu estava sem chão. Como é que eu ia lidar com aquilo? Minha avó, a mulher que sempre me ensinou sobre certo e errado, agora estava disposta a tudo para ter o tal do Josevaldo de volta. E, pior, ela não parecia nem um pouco arrependida. Saí do quarto meio desnorteada, mas com uma certeza. Eu ia fazer de tudo para salvar minha avó dessa loucura, nem que custasse o pouco de sanidade que eu ainda tinha. Gente, vocês não têm ideia do que minha avó aprontou depois daquele dia. Parece que, depois da macumba, ela resolveu que ia jogar todas as fichas no Josevaldo. Eu até tentei conversar com ela, mas quem disse que adiantou? Ela estava igual uma adolescente apaixonada, só que sem filtro nenhum. Um dia, cheguei da escola e encontrei minha avó na sala. Só que, olha, se vocês vissem a cena, eu juro que pensei que estava no episódio de algum programa de comédia. Minha avó, que sempre andava de vestido florido e chinelinho, estava vestida igual uma piriguete, shortinho jeans rasgado, blusinha colada, um decote que parecia prestes a desabar, e salto alto, sim, salto, e o melhor, ela tinha passado batom vermelho e colocado uma peruca loira. A mulher estava transformada. Vó, o que é isso? Perguntei. Tentando não rir, ela olhou para mim com a maior naturalidade do mundo. Isso é estratégia. Amanda, homem gosta de mulher que se cuida. Vou chamar o Josevaldo aqui? Porque tem coisa no banheiro para ele resolver. Banheiro? Desde quando a senhora precisa de ajuda com descarga? Perguntei. Desconfiado,
Ela deu de ombros e foi até o portão, com aquele salto fazendo toque, toque no chão. Gritou o nome dele com uma voz que parecia saída de um programa de rádio de madrugada. Josevaldo. Oh, meu querido, vem aqui rapidinho. Tô precisando de ajuda com a descarga do banheiro. Você pode me dar uma mão? Disse, colocando a cabeça para fora do portão e rebolando como se estivesse num desfile. E não é que ele veio. Apareceu na hora, com aquele sorrisinho bobo. O cara tava caidinho por ela. Dava pra ver de longe. Oh, Dona Elvira. Claro que ajudo. Vamos ver o que tá pegando. Ele entrou e minha avó, toda cheia de charme, levou ele direto pro quarto. Não me perguntem o que tinha a ver o quarto com o banheiro, o que até hoje eu não sei. Eles se trancaram lá dentro e ficaram um bom tempo. E eu tava na cozinha, sem saber se ria, chorava ou chamava a polícia. Só ouvi uns risinhos e uns barulhos estranhos. Quando ele saiu, minha avó tava na porta, jogando beijinhos para ele. Obrigada. Meu querido, você é mesmo um homem de ouro. O melhor concerto que já tive, ela disse. Com aquele olhar que só minha avó sabe dar. Quando ele foi embora, minha avó se virou para mim, com a cara mais lavada do mundo, e disse, é esse? Amanda, é esse homem que eu quero para mim. Cansei de dividir ele com aquela dona Lourdes. Eu quero ele do meu lado, agora e para sempre. Esse homem é bom demais. Não vou mais esperar. Eu fiquei sem palavras. Era difícil acreditar no que eu estava ouvindo. Minha avó estava obcecada de um jeito que eu nunca tinha visto. E, pior, ela não tinha vergonha nenhuma. Oh, a senhora está fora de si. Isso não está certo. Ele é casado, tem família, e isso vai acabar mal. Tô avisando. Ah, Amanda, não me enche. Já tô velha demais para me preocupar com o que é certo ou errado. Agora eu vou viver, respondeu, dando uma piscadinha, e eu estava perdendo a cabeça. Como é que eu ia lidar com isso? Minha avó estava disposta a tudo para pegar o Josevaldo, e eu sabia que isso ia dar problema, mas a mulher estava irredutível, e eu só podia assistir, tentando impedir que a coisa explodisse de vez. Eu não sabia mais o que fazer. A cada dia, minha avó ficava mais obcecada pelo Josevaldo, e parecia que nada ia parar aquela mulher. Depois do episódio dela se trancando no quarto com ele, resolvi tomar uma atitude. Liguei para minha mãe. Achei que, se alguém pudesse trazer minha avó de volta ao juízo, era ela. Só que eu não fazia ideia do que estava prestes a acontecer. Minha mãe chegou lá em casa com aquele olhar de quem já estava pronta para a briga. Ela entrou como um furacão, sem nem tirar a bolsa do ombro. Mãe, o que está acontecendo com a senhora? Disse, já no meio da sala. Minha avó estava sentada no sofá, com as pernas cruzadas e uma xícara de chá na mão, como se nada tivesse acontecendo. O que foi agora? Helena veio reclamar de novo? Minha avó respondeu, calma, mas com aquela pontinha de ironia que só ela sabia fazer. Minha mãe não perdeu tempo. Reclamar? Mãe, eu vim aqui porque você está possuída. Isso que você está fazendo não é coisa de Deus? Não. Você está mexendo com macumba. Está se vestindo igual uma doida, correndo atrás de homem casado. Isso é pecado. Mãe, e tá feio demais. Minha avó suspirou e botou a xícara na mesinha. Helena, você tá na minha casa. Não vem querer me dar sermão aqui. Não, já tô cansada de escutar besteira. Mas minha mãe não parou. Ela foi subindo o tom, falando cada vez mais alto, e as palavras começaram a ficar duras. A senhora não tem vergonha. Não, com 70 anos, se rebaixando desse jeito, atrás de um homem que nunca vai ser seu, a senhora tá ficando doida. Isso é coisa de quem perdeu o rumo. E olha, mãe, se continuar assim, você vai acabar sozinha, porque ninguém vai querer ficar perto de uma mulher assim. Gente, eu estava parada no canto da sala, vendo aquilo tudo, e meu coração estava apertado, e a mãe estava pegando pesado. Eu olhei para minha avó, e ela me encarou de volta, com os olhos cheios de decepção. Não disse nada, mas dava para ver que ela estava magoada. Minha mãe continuou, eu tô aqui para te ajudar, mas você está se perdendo. Mãe, isso tudo é culpa dessa obsessão sua por esse Josevaldo. Esse homem nem vale tudo isso. Foi aí que minha avó levantou, com calma, mas com uma firmeza que fez minha mãe dar um passo para trás. Já chega. Helena, sai da minha casa. Sai agora. Não quero mais ouvir uma palavra sua. Vai cuidar da sua vida e me deixe em paz. Mãe, eu só estou tentando ajudar. Minha mãe disse.
num tom mais baixo, mas minha avó não quis saber. Eu não pedi sua ajuda. Vai embora. Minha mãe olhou para mim, esperando que eu falasse alguma coisa, mas eu estava congelada. Não sabia o que fazer, nem de que lado ficar. Minha mãe bufou, pegou a bolsa e saiu batendo a porta. Quando tudo ficou em silêncio, minha avó voltou para o sofá, pegou a xícara e olhou para mim de canto. O olhar dela era pesado, carregado de decepção. Você não devia ter chamado sua mãe. Amanda, achei que eu podia confiar em você. Eu quis me explicar, dizer que estava tentando ajudar. Mas a verdade é que eu estava me sentindo culpada. Minha mãe tinha pegado pesado, e agora minha avó parecia ainda mais distante de mim. Eu só conseguia pensar, o que eu tinha feito? Depois do barraco com minha mãe, minha avó ficou mais decidida do que nunca. Parecia que as palavras duras só tinham alimentado a força dela. Um dia, eu estava no meu quarto, tentando esquecer toda aquela confusão, quando senti um cheiro estranho vindo da cozinha. Corri para ver o que era e... Claro, lá estava minha avó. Ela tinha transformado a mesa da cozinha num altar improvisado. Tinha mel, velas, flores e até um pote cheio de açúcar. O que a senhora está aprontando agora? Vó, perguntei. Com a mão na testa, já prevendo o pior. A cumba de adoçamento, minha filha. Isso aqui é para amolecer o coração do José Valdo. Vai ficar igual pudim nas minhas mãos. Ela disse, toda animada. Vó, pelo amor de Deus, de novo isso? A senhora não cansa. Ela me olhou com aquele sorriso maroto e disse, um dia você vai entender. Amanda, aliás, vem cá, vou te ensinar como se faz. Nunca se sabe quando você vai precisar de uma macumbinha. E um gelei tá amarrado. Vó, tá amarrado no nome de Jesus. Eu não mexo com essas coisas. Não, ela só riu. Ai, Amanda, você é tão boba, um dia a vida te ensine. Vai por mim. Fiquei ali, paralisada, enquanto ela continuava o tal ritual, com uma força e uma determinação que me deixaram perplexa. Parecia que nada no mundo podia parar aquela mulher. Ela acendeu as velas, murmurou umas palavras que eu não entendi e finalizou com um sorriso triunfante. Pronto, agora é só esperar, ela disse, como se tivesse acabado de fazer uma receita de bolo. E não é que deu certo. Não demorou muito. E a dona Ruth esteve em derrame. Foi tudo muito rápido. Ela foi internada, mas não resistiu e acabou falecendo. Quando fiquei sabendo, um arrepio percorreu minha espinha. Olhei para minha avó, esperando uma reação, mas ela só ria, não um riso de felicidade, mas um riso que parecia carregado de alívio, como se tivesse conseguido o que queria. Vó, para com isso. Isso é sério. A dona Lourdes morreu. Eu disse, quase implorando para ela se controlar. Ela tentou, mas não conseguia parar de rir. E o pior, ela foi no velório. Minha avó apareceu lá, toda arrumada, de batom vermelho, e ria discretamente no canto, como se aquilo fosse um evento engraçado. Eu estava com tanta vergonha que queria desaparecer. Vó, pelo amor de Deus, para de rir. Sussurrei para ela, enquanto as pessoas olhavam torto. Não consigo. Amanda, não consigo. Ela disse, cobrindo a boca, mas ainda rindo. Quando voltamos para casa, achei que ela ia se acalmar, mas não. Ela foi direto para a cozinha, começou a preparar outro ritual, dessa vez de agradecimento. Levou flores, velas novas e até um pedaço de bolo que tinha sobrado do café da manhã. Ela estava radiante, como se tivesse ganhado na loteria. Tá vendo? Amanda, quando a gente quer algo de verdade e faz as coisas direito, o universo conspira a nosso favor. Agora, é só questão de tempo para o José Valdo ser meu de vez. Eu não sabia se sentia medo, pena ou raiva. Minha avó estava tão empolgada que parecia outra pessoa. Eu só conseguia pensar, onde isso vai parar? Era quase meia-noite quando ouvi as palmas no portão, no silêncio da casa. Aquele som fez meu coração disparar. Pensei, não pode ser quem eu estou pensando. Levantei da cama e fui espiar pela janela. Era ele, José Valdo, com aquela camisa desbotada, encostado no portão como se fosse o dono do mundo. Antes que eu pudesse fazer qualquer coisa, minha avó já estava lá na sala, toda arrumada, como se tivesse adivinhado que ele viria. Bem, querido, eu cuido de você, ela disse. Abrindo o portão com um sorriso que parecia iluminar a noite inteira, ele entrou e foi direto para dentro de casa. Nem olhou para mim, que estava parado no corredor,
Escondida atrás da cortina, minha avó segurou a mão dele e o levou para o quarto. Fechou a porta e eu fiquei ali, paralisada, sem saber o que fazer ou o que pensar. Eu tentei não ouvir nada, mas era impossível. A cada risinho abafado e sussurro, meu estômago dava um nó. Não era só pelo absurdo de tudo aquilo, mas também porque, de alguma forma, eu sabia que minha avó tinha conseguido exatamente o que queria. E, sinceramente, isso me dava medo. Quando o sol nasceu, eu já estava na cozinha, esperando a hora que eles iam sair. Minha avó apareceu primeiro, toda sorridente, com um cabelo meio bagunçado, mas com um brilho nos olhos que eu nunca tinha visto antes. Parecia outra pessoa. Bom dia, Amanda. Hoje é um dia maravilhoso. Minha filha, um dia de vitória, ela disse, enquanto abria a janela e deixava o sol entrar. Bom, o que foi isso? O Josévaldo dormiu aqui? Perguntei, mesmo já sabendo a resposta. Dormiu e vai dormir mais vezes? Agora é oficial. Amanda, eu e ele vamos ficar juntos. Acabou essa história de dividir. Ele é meu, só meu. Eu estou muito feliz. Eu não sabia o que dizer. Minha avó estava tão radiante que parecia flutuar. Era como se tudo que ela tinha feito, desde as macumbas até os rituais, tivesse finalmente dado o resultado que ela esperava. E, para ela, nada mais importava. Mas, Paul, e o que as pessoas vão dizer? E Deus? E tudo isso que a senhora fez para chegar até aqui? Perguntei, ainda tentando entender como ela conseguia estar tão tranquila. Ela me olhou, deu um sorriso cheio de convicção e disse, Amanda, as pessoas sempre vão falar, Deus sabe que eu só segui meu coração. E o resto? Ah, minha filha, o resto é detalhe. Agora, o que importa é que eu e o Josévaldo estamos juntos e eu estou vivendo a melhor fase da minha vida. Eu fiquei ali, olhando para ela, tentando processar tudo. Minha avó parecia estar no auge da felicidade, mas, dentro de mim, eu sentia que aquilo ainda ia acabar não. Mas como falar isso para ela? Ela estava tão convencida de que tinha vencido que não ia ouvir ninguém. E o Josévaldo, ele saiu logo depois, meio sem graça, mas com um sorriso de canto de boca que me deixou ainda mais inquieta. Enquanto ele ia embora, minha avó acenava da porta, como se estivesse num conto de fadas. E eu só conseguia pensar, onde isso tudo vai parar? Quando minha avó anunciou que ia se casar com Josévaldo, parecia que o mundo inteiro virou de cabeça para baixo. A rua inteira ficou em polvorosa. Uns achavam engraçado, outros diziam que era um absurdo, mas minha avó estava triunfante, andando pela vizinhança como se fosse uma rainha. E, claro, o casamento foi o maior evento que aquela rua já tinha visto. Minha avó usou um vestido vermelho. Sim, vermelho, e entrou na cerimônia de braço dado com Josévaldo, que parecia um boneco, todo arrumadinho, mas com aquele olhar perdido, como se não soubesse direito onde tinha se metido. A festa foi cheia de pompa, com direito a música alta e gente falando mal pelos cantos. E minha avó, ela só sorria, com aquele ar de vitória. Eu, por outro lado, estava arrasada. Aquilo tudo parecia errado, errado demais. Aquela noite, quando cheguei em casa, me ajoelhei no quarto e comecei a orar. Pedi a Deus que tivesse misericórdia da minha avó, que a perdoasse por tudo que ela tinha feito e que tirasse ela desse caminho de macumba. Porque, gente, eu tinha certeza de que aquilo não ia acabar bem, mas minha avó não estava nem aí para as minhas preocupações. Toda sexta-feira, sem falta, ela acendia velas na cozinha, enchia a casa de incenso e começava a preparar as sobremesas mais deliciosas que eu já vi. Só que, para ela, aquilo não era só comida, era magia. Minha filha, deixa eu te ensinar uma coisa, ela dizia, enquanto mexia uma panela de doce. Quando você quer um homem, não basta conquistá-lo, você precisa continuar enfeitiçando ele. Todo doce que eu faço tem um toque especial. É por isso que o Josévaldo só tem olhos para mim. Eu olhava, sem acreditar, e perguntava, que toque especial? Oh, ela ria, gargalhava alto, e respondia, ora, menina, tudo, desde o mel que eu coloco até as orações que faço enquanto mexo a panela. E o café? Então, até o café eu pôr na calcinha. O quê? Eu quase caí para trás. Ela gargalhava mais ainda, como se tivesse contado a piada do ano.
Enquanto eu ficava cada vez mais apavorado, minha avó parecia estar se divertindo às custas do meu desespero. A cada dia, eu sentia que ela estava indo mais fundo nesse mundo. E aquilo me dava medo, muito medo. Foi então que decidi pedir ajuda. No domingo, depois do culto, chamei o pastor da igreja para fazer uma visita lá em casa. Contei para ele, em segredo, tudo que minha avó estava fazendo. Ele olhou para mim com aquele olhar sério e disse que ia levar a Bíblia e o óleo ungido. Ok. Na opinião dele, minha avó estava debaixo de uma forte opressão espiritual. No dia condenado, o pastor apareceu. Minha avó, desconfiada, tentou fingir que estava tudo normal, mas eu sabia que ela já estava com raiva de mim. Enquanto ele lia trechos da Bíblia e orava, ela ficou calada, mas os olhos dela brilhavam de uma forma que me deixou arrepiada. Quando o pastor terminou e foi embora, ela me olhou firme e disse, Amanda, você não precisava ter chamado ninguém. Eu sei muito bem o que estou fazendo. E quem devia ter medo aqui não sou eu. Eu tremi. Gente, eu tremi mesmo. Por quê? Naquele momento, eu não sabia mais se minha avó era só uma velha teimosa ou se tinha algo realmente mais sombrio nela. E, pior, eu não sabia como aquilo ia terminar. Depois que o pastor foi embora, fiquei esperando algo grandioso acontecer, como nos cultos que eu já tinha visto. Gente caindo no chão, gritando, rodopiando. Sabe, achei que minha avó ia cair encapetada ali na sala. Mas não, absolutamente nada aconteceu. Ela ficou ali, sentada, me olhando com aquele sorriso de quem já sabia o final do filme. Tá vendo? Amanda, essas coisas não me atingem. Eu sei o que eu quero. E é isso que importa. Um dia você vai crescer e entender. E, quando isso acontecer, vai valorizar tudo que eu estou te ensinando. Ela disse, com a maior calma do mundo. Eu fiquei em silêncio. Na minha cabeça, eu só conseguia pensar, nunca, jamais, eu nunca faria essas coisas, nunca entraria nesse mundo. Isso não é para mim. Mas, como dizem por aí, nunca diga nunca. Os dias passaram, e minha avó e o José Valdo estavam mais felizes do que nunca. Eles eram como dois adolescentes. Faziam tudo juntos, iam ao mercado, passeavam de mãos dadas pela rua, e até tinham umas conversas bobas cheias de risadinhas que me davam nos nervos. E o pior, eles pareciam melhores amigos e melhores amantes. A felicidade dela era tão óbvia que, por um momento, quase a invejei, mas foi aí que a vida deu sua rasteira. Ok? Enquanto minha avó estava vivendo seu conto de fadas com José Valdo, eu estava me afundando numa paixão impossível. Gustavo, só de pensar no nome dele, meu coração já disparava. Ele era tudo o que eu sempre quis. Fofo, educado, com aquele sorriso que parecia iluminar tudo ao redor. Mas tinha um problema. Ele tinha namorada, uma garota insuportável, que, para piorar, parecia ter saído de um catálogo de modelos. Eles andavam juntos para cima e para baixo, e eu sofria cada vez que os via. Por quê? Na minha cabeça, não fazia sentido. Eles não combinavam. Ela era superficial, chata, e ele era incrível. Quem combinava com ele era eu. Só podia ser eu. Comecei a passar as noites chorando no meu quarto, me perguntando por que isso estava acontecendo comigo. E foi então que a verdade me atingiu como um tapa. Eu estava provando do mesmo veneno que tanto critiquei na minha avó. O ciúme, a obsessão, a vontade de ter alguém que já estava com outra pessoa. Era isso. Eu estava vivendo o que ela viveu. Um dia, enquanto eu observava Gustavo e a namorada dele rindo juntos no portão da casa dela, senti uma raiva que nunca tinha sentido antes. Eu queria que ela sumisse. Queria que ele olhasse para mim do jeito que eu olhava para ela. E foi nesse momento que a voz da minha avó ecoou na minha cabeça. Um dia você vai entender. Um dia vai precisar de uma macumbinha. Balancei a cabeça, tentando afastar aquele pensamento, mas ele voltou mais forte. Será que era errado mesmo? Será que eu não estava julgando minha avó com tanta força porque nunca tinha sentido o que ela sentiu? Agora que eu estava no mesmo lugar, será que eu não faria as mesmas coisas? Aquele dia foi o começo de um turbilhão dentro de mim. Porque, por mais que eu quisesse negar, a verdade era que a ideia não parecia tão absurda assim. E isso me assustava mais do que qualquer coisa. Minha avó era como uma águia. Nada escapava do olhar dela. Eu nem precisei dizer nada. E ela já sabia o que estava acontecendo comigo. Um dia, enquanto eu estava sentada no sofá,
com a cara mais desanimada do mundo. Ela chegou perto, se sentou ao meu lado e colocou a mão no meu ombro. Amanda, tá apaixonada, né? Ela perguntou, com aquele tom de quem já sabia a resposta. Eu gelei, mas tentei disfarçar. Que? Apaixonado? Nada a ver. Vó, tá viajando. Mas ela riu, aquela gargalhada cheia de malícia que só ela tinha. Ai, menina, como é bom, né? Estar apaixonado, e ainda mais quando o amor é correspondido. O olhar dela era provocativo, e eu sabia que ela estava se divertindo às minhas custas. Só que, ao mesmo tempo, aquilo me incomodava. Ok, no fundo, eu sabia que ela tinha razão. Querida, deixa eu te falar uma coisa, ela disse, cruzando as pernas e se inclinando para mais perto. Se você quiser, eu faço uma simpatia fraquinha, só para ajudar. É simples, é fácil, é mágico. Você vai ver ele correndo aos seus pés em 2 tempos. Não tem erro. É só você querer. Eu senti o coração acelerar. Por um segundo, aquela ideia pareceu tentadora, mas então a voz da razão gritou dentro de mim. Amanda, você não é assim. Isso não é certo. Você não pode fazer isso. Balancei a cabeça e respondi rápido. Não, vó. Não precisa. Eu vou esquecer ele. É melhor assim. Ela deu de ombros, mas não sem antes soltar mais uma risadinha. Ah, Amanda, deixa de ser boba. Às vezes, a gente precisa de uma ajudinha. O amor é lindo, minha filha, mas se não for conquistado, ele pode ser construído. Eu mesma já fiz tantas vezes. Olha só, eu e o Josevaldo, né? Melhor decisão da minha vida. Mas, vó, isso não é natural. Eu não quero ganhar ele assim. Se não for para ele gostar de mim por vontade própria, eu prefiro nem ter. Ela suspirou, como se eu fosse a pessoa mais ingênua do mundo. Tá bom, Amanda, você quem sabe? Mas fica o aviso, o amor não é sempre justo. E, quando a gente ama, às vezes, precisa lutar. Mas, tudo bem, eu não vou insistir. Ela saiu, balançando a cabeça, e foi para a cozinha. Provavelmente preparar mais um dos doces enfeitiçados dela. Fiquei ali, sozinha, pensando em tudo que ela tinha dito. Parte de mim queria acreditar que ela estava errada, que o amor verdadeiro não precisava dessas coisas. Mas outra parte, a parte mais insegura, me fazia pensar, e se ela estiver certa? Nos dias seguintes, fiz de tudo para esquecer o Gustavo. Me joguei nos estudos. Passei mais tempo com minhas amigas. Tentei evitar qualquer lugar onde eu pudesse cruzar com ele, mas, quanto mais eu tentava, mais parecia impossível, porque ele estava sempre lá, com aquele sorriso lindo, aquele jeito fofo, e, claro, com a namorada grudada nele, e minha avó. Ela não perdia uma oportunidade de me provocar. Toda vez que me via suspirando pelos cantos, soltava uma indireta. Ainda não quero simpatia? Eu já deixei tudo preparado. É só me pedir, ela dizia, com aquele brilho de quem sabia que eu estava à beira de ceder. E eu só repetia para mim mesmo, não, isso não tá certo, eu vou superar. Mas, no fundo, lá no fundo, eu não tinha tanta certeza assim. Eu e Gustavo sempre tivemos uma conexão especial. Ele era meu amigo, meu confidente, a pessoa com quem eu podia contar. Por mais que eu estivesse apaixonada por ele, nunca passei dos limites, nunca tentei estragar o relacionamento dele com a namorada. Mas, pelo visto, só minha boa intenção não era suficiente. Um dia, a namorada dele me viu saindo da padaria com ele. Tínhamos comprado pão de queijo e estávamos rindo de uma besteira qualquer. Nem parecia que ela estava por perto, mas do nada ela apareceu, encarando a gente de longe. Gustavo, todo inocente, nem percebeu. Ele deu tchau para mim e foi embora. Mas eu continuei ali, esperando meu ônibus. Foi quando ela veio. A garota se aproximou, com aquele ar de superioridade, me olhando de cima a baixo como se eu fosse uma barata no caminho dela. E, com a voz mais venenosa do mundo, disparou, sua gorda ridícula. Vê se deixa o Gustavo em paz. Hein? Você não percebe que ele tem namorada? Se enxerga. Garota, aquilo me acertou como um soco no estômago. Fiquei paralisada, sem acreditar no que tinha acabado de ouvir. Ela nem esperou uma resposta. Virou as costas e saiu andando.
rebolando, como se tivesse ganhado um prêmio por ser cruel. Eu só conseguia sentir raiva, uma raiva que me consumia por dentro. Cheguei em casa naquele dia me segurando para não chorar, mas minha avó percebeu na hora que algo estava errado. Ela estava na cozinha, mexendo uma panela de brigadeiro, e me chamou. Amanda, o que foi? Menina, quem mexeu com você? Nada. Vó, só um dia ruim, respondi, tentando disfarçar, mas ela não acreditou. Tá bom, quando quiser falar, me conta, só não vai deixar isso te consumir. Viu? Você é mais forte do que isso. Só que eu já estava consumido. No dia seguinte, Gustavo me chamou para conversar. Ele parecia sem graça, com um olhar meio perdido. Amanda, preciso te falar uma coisa. Minha namorada pediu para eu parar de falar com você. Ela acha que a gente é próximo demais, sabe? Ele disse isso com um tom de culpa que só me deixou mais irritada. E você vai fazer isso? Vai deixar ela controlar quem são seus amigos? Perguntei, tentando segurar a raiva. Ele suspirou, parecendo ainda mais desconfortável. Não é assim. Amanda, é complicado. Eu não quero brigar com ela. Ela é meio ciumenta. Sabe? Complicado. Gustavo, ela está sendo absurda. Isso é manipulação. Você vai deixar isso acontecer? Eu insisti, tentando fazer ele enxergar o óbvio. Eu não posso fazer nada. Amanda, não quero mais problemas. Eu fiquei em silêncio, mas por dentro estava uma explosão. Como ele podia ser tão passivo, tão conformado? A garota dele era insuportável, controladora, e ele só abaixava a cabeça. Era revoltante. Naquela noite, deitada na cama, fiquei lembrando das palavras dela. Outra ridícula. Se enxerga. Quanto mais eu pensava, mais aquilo me corroía. E, pela primeira vez, as palavras da minha avó começaram a fazer sentido. Às vezes, a gente precisa lutar pelo que quer. Eu estava tentando resistir, mas já não tinha tanta certeza se conseguia. A cada dia, parecia mais claro que, se eu queria mudar aquela situação, precisava fazer alguma coisa. Mesmo que significasse cruzar uma linha que eu sempre jurei que nunca cruzaria, eu já estava no meu limite. Não aguentava mais ver o Gustavo com aquela garota insuportável, que fazia de tudo para me humilhar, e ainda tinha coragem de controlar a vida dele. Depois de muitos dias de sofrimento e noites em claro, eu cedi. Decidi que, se era para lutar por ele, eu ia lutar de verdade. E a primeira pessoa que me veio à cabeça foi minha avó. Vó, eu quero fazer a simpatia, eu disse. Entrando na cozinha com a coragem que nem eu sabia que tinha, minha avó levantou os olhos da panela que estava mexendo e abriu um sorriso vitorioso. Sabia que esse dia ia chegar. Anda, senta aí, me conta tudo. Desabafei. Falei da namorada dele, do ciúme, das humilhações, do jeito que ela me tratava. Minha avó ouviu tudo com atenção, só balançando a cabeça. Calma. Amanda, isso é fácil. Vou fazer esse casalzinho azedar em um instante. Ela começou a pegar um monte de coisa dos armários e das gavetas. Ervas secas, velas, carvão, pimenta, pregos enferrujados e umas outras coisas que eu nem sabia o que eram. Espalhou tudo na mesa da cozinha e começou o ritual ali mesmo, na minha frente. Isso aqui é para azedar a relação deles. Eles vão brigar por qualquer coisa. Tudo vai virar confusão. E, quando isso acontecer, o caminho vai ficar livre para você. Fiquei ali, vendo ela acender a vela, queimar as ervas no carvão e murmurando umas palavras que eu não entendia. Parecia que ela estava numa outra dimensão, como se aquilo fosse natural para ela. Quando terminou, ela deu uma risadinha e disse, pronto, agora vamos adoçar ele para você? Vamos. Eu hesitei por um segundo, mas acabei concordando. Minha avó pegou outro monte de coisas, mel, açúcar, pétalas de rosa e até um pedaço de chocolate. Fez uns preparos enquanto cantava baixinho e, no final, colocou tudo dentro de um potinho. Agora tá feito. Amanhã, Amanda, você vai receber um WhatsApp dele. E, a partir daí, as coisas vão começar a mudar. É só você ter paciência. Eu fiquei olhando para aquele potinho na mão dela, sentindo uma mistura de esperança e culpa. Por um lado, parecia que finalmente algo ia mudar. Por outro, eu sabia que tinha cruzado uma linha que sempre jurei que nunca cruzaria. Naquela noite, mal consegui dormir. Fiquei olhando para o celular, esperando o tal WhatsApp. Quando o dia amanheceu, ainda estava ansiosa,
tentando imaginar como seria. Será que aquilo ia mesmo funcionar? Será que o Gustavo ia me procurar? Na manhã seguinte, meu celular vibrou e lá estava a mensagem dele. Gustavo, minhas mãos tremiam enquanto eu abria o WhatsApp. Quando li, meu coração quase parou. Amanda, ela me traiu. Descobri que estava de papo com o antigo namorado dela. Quando eu confrontei, ela ficou furiosa e terminou tudo comigo. Disse que ele era melhor que eu. Meu coração acelerou. Não consegui acreditar. Será que era isso mesmo? Eles terminaram. Continuei lendo. Posso te ver? Quero conversar. Fiquei paralisada, sem saber se gritava ou chorava de alegria. Peguei o celular e corri para a cozinha, onde minha avó estava cortando umas frutas. Mostrei a mensagem e ela quase deu um salto de felicidade. Tá vendo? Amanda, eu te disse que ia dar certo. Agora é com você, minha filha. Vai lá e conquista de vez esse homem. Eu ainda estava meio nervosa, mas minha avó não deixou espaço para hesitação. Pegou um vestido bonito do armário dela e me entregou. Põe isso aqui e vai na padaria comprar um bolo de morango. É o preferido dele, né? Vocês vão comer juntos. Agora, presta atenção, ela disse, apontando o dedo para mim. Enquanto vocês estiverem comendo, olha nos olhos dele. Não precisa dizer nada em voz alta. Só na sua cabeça. Tá. E repete assim, pelo bolo te adoço, pelo olhar te enfeitiço, que seu amor e seu carinho sejam meus, assim como a rosa tem o seu espinho. Faça isso 3 vezes, e o coração dele vai ser seu. Respirei fundo. Eu estava nervosa, mas determinada. Me arrumei, comprei o bolo e esperei Gustavo chegar. Quando ele apareceu, com aquele sorriso meio tímido, meu coração quase saiu pela boca. Sentamos na mesa, e eu servi o bolo, tentando agir com naturalidade. Enquanto ele pegava a primeira fatia, olhei para ele, exatamente como minha avó tinha mandado. Comecei a repetir as palavras na minha mente, concentrada. Pelo bolo te adoço, pelo olhar te enfeitiço, que seu amor e seu carinho sejam meus, assim como a rosa tem o seu espinho. Repeti uma vez, depois a segunda. E, na terceira, senti algo mudar no ar. Gustavo me olhou de um jeito diferente, intenso. Ele colocou o garfo no prato, se inclinou para frente e, de repente, me agarrou, sem aviso. Ele me beijou. Foi tão inesperado que eu congelei por um segundo, mas depois me deixei levar. Aquele beijo era tudo que eu sonhei. Quando ele se afastou, ainda segurando meu rosto, disse, com a voz meio rouca, Nossa, me desculpa, Amanda, mas eu estava morrendo de vontade de te beijar. Eu não sabia nem o que responder. Meu coração estava batendo tão rápido que parecia que ia explodir. Só consegui sorrir, com os olhos brilhando, enquanto ele me olhava como se fosse a primeira vez que realmente me via. Minha avó tinha razão. Aquilo tinha funcionado. E, pela primeira vez, senti que ele era meu. Depois daquele beijo, tudo mudou. Eu e Gustavo começamos a namorar e ele parecia outro homem. Mega apaixonado, dedicado e completamente focado em mim. Tudo que eu sempre sonhei. E, olha, eu, que tanto critiquei minha avó, agora estava em casa preparando trufas para ele comer. Mas claro, sempre com intenções. Minha avó já tinha me ensinado como dar aquele toque especial nas coisas. E, gente, funcionava que era uma beleza. Eu estava tão feliz que parecia estar vivendo um conto de fadas. Gustavo era meu, só meu, e fazia tudo o que eu queria. E, para minha surpresa, comecei a entender tudo que minha avó dizia. Um dia, enquanto a gente conversava na cozinha, ela disse, com aquele jeitinho sábio dela, Amanda, e daí que ele gosta de nós por causa da magia? Melhor pra gente. Assim, a gente está sempre no controle. Homem em controle de relação. Não dá certo. Menina, a mulher que tem que comandar. Aprenda isso de uma vez por todas. Naquele momento, essas palavras fizeram sentido, porque Gustavo era meu capachinho mais fofo. Fazia tudo para me agradar. Estava sempre por perto e não conseguia disfarçar o quanto me adorava. Eu estava no auge da minha felicidade e minha avó estava lá, ao meu lado, me ajudando em cada passo. A vida é hoje. Querida, ela dizia, não deixa passar. Se você quer algo, vai lá e faz acontecer. Ei, olha, ela estava certa. A cada dia, eu aprendia mais com ela. Já sabia preparar algumas coisinhas boas para acelerar os processos e realizar meus desejos.
Era incrível como a vida parecia fluir quando você entendia que tinha o poder de fazer as coisas acontecerem. Hoje, eu sou aprendiz da minha avó. E, sinceramente, me orgulho disso. Tudo que conquistei, tudo que tenho, é resultado do que ela me ensinou. E, por mais que eu tenha relutado no começo, percebi que minha avó sempre esteve certa. A força dela, a determinação e aquele jeito único de transformar sonhos em realidade me inspiraram mais do que eu imaginava. Então, vó, se você estiver vendo esse vídeo, eu só quero dizer eu te amo. Obrigada por tudo. Você mudou minha vida e eu serei eternamente grata. Amigos, essa foi a minha história. Se você gostou e quer ouvir mais histórias como essa, se inscreve aqui no canal e deixe um comentário para eu saber o que achou. Até a próxima. E lembrem-se, a vida é hoje, então façam ela valer a pena.